Todo mundo, de alguma forma, algum dia se sentiu rejeitado. Mas hoje eu quero te convidar a deixar Deus ministrar no seu coração, na sua vida. Eu quero que hoje você permita Deus te curar nessa área. Eu creio que o mesmo Deus que curava no Antigo Testamento é o Deus que cura hoje, que Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Por isso, abra o seu coração agora e peça a Ele. Peça, Espírito de Deus, ministra, Pai. Que haja cura nessa noite aqui. Que haja libertação, Pai. Talvez desde os 5 anos, como a Má comentou, a gente carrega algum tipo de rejeição. Talvez uma brincadeira na escola que nem era a intenção, mas que nos marcou. Talvez um comentário, talvez um olhar. E por causa disso temos nos sentido rejeitados, e temos nos sentido excluídos. E temos olhado para o mundo com essa ótica, Pai. Mas eu ministro cura aqui nessa noite, Pai. Libertação. Se há pessoas que se sintam rejeitadas aqui, que hoje elas se sintam aqui amadas. Se alguém entrou aqui se sentindo rejeitado, que possa sair daqui se sentindo aceito, amado e escolhido, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Abre sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel 4, versículo também 4. Oba, então vamos lá. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas ela estava com tanta pressa que deixou ele cair e ele ficou aleijado. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, Saul era o rei de Israel, teve um filho que chamava Jonatas, e Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Nessa altura do campeonato aqui, Davi já estava quase sendo ungido rei, e chega a notícia de que Saul e Jonatas tinham sido mortos em batalha. E no Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, antigamente quando algum rei morria, e um novo rei assumia, era de costume que ele matasse toda a linhagem daquele rei para dizer, olha, agora tem um novo rei aqui. Agora há uma nova família na hierarquia. Então, quando a ama, a babá de Mefibosete, fica sabendo que morreu o pai e o avô dele, ela pega ele e sai correndo com a intenção de proteger ele. Só que nessa pressa, ela deixa o menino cair. E claro, a medicina não é como é de hoje, provavelmente ele quebrou os 2 pés e ficou aleijado para o resto da vida. Interessante que a rejeição também é algo que nos acontece de forma que a gente não tem controle. Assim como o Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade e aquela mulher feriu ele sem ter a intenção, muitas vezes na nossa vida alguém nos fere quando a gente ainda é novo, sem ter a intenção. Talvez é um comentário de um pai, talvez é o olhar de uma mãe, talvez é uma risada na escola, talvez é um tio inconveniente que sem querer faz uma desonra ali, e aquilo marca você de uma vez por todas. A Bia trouxe algumas características aqui da rejeição, também trouxe algumas, e a primeira característica que eu vejo que a rejeição tem, é que ela é como um tiro, não é algo que eu busco, não é algo que eu faço acontecer, é algo que vem até mim e me pega de surpresa. A rejeição, ela faz de maneira que alguém te acerta, seja intencional ou não. Mas aquele tiro, ele deixa marca. Aquele tiro precisa ser passado por uma cirurgia para ser retirado. É necessário que haja uma cicatrização para que aquilo seja curado. Eu vou ser bem breve aqui para não tomar muito tempo, mas eu quero te perguntar: será que esse tiro que um dia você tomou ainda está dentro? Ainda está alojado, ainda está machucando, ou você já permitiu que Deus tratasse e curasse? A outra rejeição que eu vejo é que a rejeição ela se torna como uma espécie de coleira. Mefibosete, sendo manco dos 2 pés, sendo aleijado, ele não conseguia escolher para onde ele ia. Talvez ele queria ir para a direita e quem estava guiando ele levava ele para a esquerda. Talvez ele queria ir para frente, mas quem estava guiando levava para trás. A rejeição muitas vezes serve como uma coleira. Você quer pregar, mas aquela rejeição te impede, porque você lembra que um dia riram de você.
Você quer falar em público, mas aquela rejeição não te permite. Você quer amar, mas uma rejeição que um dia você viveu te prende. Você quer se especializar, quer melhorar, mas a rejeição está ali te segurando. Interessante, porque eu já vi uma coleira segurando o elefante. Não importa qual seja a raça do cachorro, uma coleira pode segurar. Talvez você tenha potencial para voar, para decolar, para cuidar de vidas, para ter células, para ser o melhor advogado, o melhor doutor, o melhor engenheiro, o melhor professor. Mas um dia, uma rejeição tem servido como uma coleira para você, te impedido de crescer, te impedido de avançar. A rejeição, ela é uma espécie de trauma. E a Bia falou aqui, e o trauma, ele é uma dor, um medo do passado. O trauma é o medo daquilo que eu já vivi no passado, eu tenho medo de viver novamente. E como a gente acabou de ver, a frustração, a rejeição, esse medo também pode me dar um medo do futuro, gerando também uma ansiedade. Porque eu tenho tanto medo do passado, mas eu também tenho medo de acontecer de novo no futuro, eu fico ansioso. É como se eu tivesse tomado um tapa muito forte na cara, e esse tapa na cara vai fazer com que eu tenha dois tipos de rejeição, de reação. A primeira é ficar com tanto medo de tomar outro tapa na cara, que eu não mostro mais a cara para ninguém. E eu vou me relacionar, eu me relaciono de lado, protegendo onde eu já apanhei. Eu já sofri no namoro, então no próximo namoro eu vou me afastar, eu vou esquivar, eu vou ter cuidado. Eu já sofri em uma igreja, então na próxima igreja eu vou me esquivar, eu vou tomar cuidado. Eu já me frustrei em uma amizade, já me senti rejeitado por um amigo, então agora eu vou me esquivar novamente. E a outra reação que pode causar em mim, eu tomei um tapa, então agora eu vou ficar muito forte, para que agora eu dê tapa nas pessoas. Eu não sei o que a rejeição fez na sua vida, mas você não pode pedir, você não pode permitir que essa coleira te prenda, te segure de viver novamente, ou que faça com que você desconte isso em novas pessoas. Você precisa colocar um basta, você precisa romper. Abre comigo aí agora, você abriu em 2 Samuel 4, passa 2 páginas aí, ou dependendo da Bíblia uma, e vai lá para o capítulo 9, versículo 3, 9, 3. Oba! Diz assim: e o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lobar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você sempre será bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor está sendo tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto de seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão colheita para eles, tenham comida, mas Mefibosete sempre comerá à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém todos os dias como rei. É interessante que Mefibosete, ele tem na memória fotográfica uma rejeição tão grande. Imagina, com 5 anos ele perde o seu pai,
e o seu avô. Com 5 anos ele fica aleijado. Com 5 anos ele vai depender para o resto da vida, não só de alguém para carregar ele, mas para alguém para sustentar, para dar direção, para dar conforto. Aqui ele era um órfão. Eu imagino a rejeição que esse cara cresceu, o trauma que ele gerou. Que agora, quando Davi chama ele, a primeira reação dele é de ter medo, é de se esquivar, é de falar, não, isso não é para mim. É interessante porque a rejeição, ela me impede de viver e agora ela me faz apenas reagir. Talvez no nosso caso, um rei nos convidando para comer, a gente ficaria feliz, ficaria empolgado. Mas Mefibosete, por causa do trauma, da rejeição, agora ele só reage. Ele reage com medo. E eu vejo a rejeição como se fosse um óculos colorido que eu coloco, e se eu coloco um óculos azul, eu enxergo tudo azul. Se eu coloco um óculos rosa, eu vou enxergar tudo rosa. Se eu coloco um óculos preto, eu vou enxergar tudo escuro. A rejeição nos faz enxergar como se todo mundo estivesse nos rejeitando. A rejeição faz parecer com que tudo está indo contra mim. E eu fico imaginando agora Mefibosete na casa dele, e quando o empregado de Davi vem e fala, olha, Davi quer conversar com você. Cara, a cabeça de Mefibosete deve ter passado 1000 histórias. Ele deve ter imaginado 1000 coisas que Davi queria falar com ele. Pronto, Davi vai me matar, eu sou o único descendente do meu avô Saul. E é interessante que o trauma, a rejeição, nos faz parecer como se a gente fosse o narrador da nossa própria vida. E se você acorda e você vai e narra, hoje eu acordei triste, imediatamente você vai ficar triste. Se você narra, cara, hoje eu estou alegre, você vai ficar alegre. Se você narra, caramba, hoje tudo está acontecendo de ruim para mim, tudo vai acontecer de ruim para você. E essa rejeição te faz entrar na igreja e pensar, cara, hoje ninguém olhou para mim. E o que você faz? Você entra no último banco, antes da pregação acabar, você vai embora, e você vai embora dizendo, realmente, ninguém olhou para mim. A rejeição te faz pensar, ninguém liga para mim, e quando alguém liga, você bloqueia. Caramba, realmente ninguém ligou para mim. Mas é interessante que quando a gente olha para Jesus Cristo, ele não era o narrador da própria vida. Quando alguém falava algo para Jesus, Jesus falava, eu faço porque o Pai me ensinou. Eu falo porque as Escrituras dizem. Eu não vou fazer porque meu Deus disse para eu não fazer. Talvez você tenha olhado para a sua vida com uma ótica de rejeição, com uma narração de rejeição, mas hoje eu te digo, o narrador da sua vida não é você, o criador da sua vida não é você, e por mais que algum dia alguém tenha te rejeitado, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, Ele te amou, e Ele dá palavras de ordens todos os dias para que você acorde, para que você respire, para que você levante da cama. Então pare de olhar com sua vida, para a sua vida com uma ótica de vitimismo, com uma ótica de rejeição, e comece a olhar com os olhos de caramba, Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me deu a oportunidade de levantar mais um dia e fazer a diferença, então eu vou lá. Porque a rejeição é a estratégia de Satanás para tirar o valor que há em você. A rejeição é a estratégia de Satanás para tirar o valor que há em você. Porque você olha para você e fala assim, caramba, todo mundo me rejeitou, eu não sou ninguém mesmo. Eu não sou nada mesmo. Enquanto Jesus Cristo está falando, cara, eu dei a vida por você. E eu fui rejeitado por você. Porque o único momento de toda a Bíblia em que Jesus não se refere a Deus como Pai, é no momento da cruz, que ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, ele estava tendo em si toda a rejeição do mundo, para que você fosse adotado como filho. Naquele momento, ele deixava de ser filho de Deus, para que hoje todos nós pudéssemos ser filhos. Qual é a sua identidade? Talvez você olhe para si, como a Má comentou aqui mais cedo, fala, caramba, eu fui rejeitado pelo meu pai. Mas essa não é a sua identidade. A sua identidade é ser filho. Não é porque um dia você pecou que a sua identidade é pecador. Não é porque um dia você traiu que a sua identidade é ser um traidor. Não é porque um dia você mentiu que a sua identidade é ser um mentiroso.
Não é porque um dia você foi rejeitado que a sua identidade é ser um rejeitado. Você é filho, você foi adotado. Então, 4 passinhos aqui para a gente se dar bem com a rejeição. Em primeiro lugar, você não é o narrador da sua história. Entregue a narração para Jesus Cristo e viva numa perspectiva do que Ele fala e não do que você pensa. Em segundo lugar, não supervalorize a rejeição. Porque se eu supervalorizo a rejeição, eu não vou conseguir falar, pensar em mais nada, porque tudo eu vou me remeter àquela rejeição que eu vivi. Não, eu nunca mais vou jogar bola porque um dia me rejeitaram no futebol. Eu nunca mais vou pregar porque um dia eu preguei e ninguém aceitou Jesus. Eu nunca mais vou tentar tocar um instrumento porque um dia eu toquei e me rejeitaram. Um testemunho aqui. Quando eu reprovei pela primeira vez na autoescola, meu pai, e não foi por maldade do meu pai, foi por momento. Ele me ligou e falou assim: e aí, filho, passou? Eu falei: não, pai, infelizmente eu dei uma bobeirinha na baliza, encostei e fui reprovado. Ele falou assim: eu sabia, você não ia passar, esse tumor acabou com você, nem tenta mais, não fica gastando dinheiro não. Eu desliguei o telefone e chorei. Tentei de novo, fui reprovado. Tentei de novo, fui reprovado. Tentei de novo, fui reprovado. Na 4ª reprovação, eu falei assim: cara, eu não posso mais viver como um rejeitado. Não é porque meu pai errou me falando daquela forma que eu vou viver errando pelo erro dele. Eu preciso romper. E aí Deus me falou: você é meu filho amado. E aí eu passei. Talvez você tenha errado, porque um dia, um infeliz errou com você. É momento de cura, é momento de libertação, é momento de romper, deixar para trás e falar assim: essa não é minha identidade, eu não narro a minha história. O que Jesus Cristo fala de mim? Qual o meu valor? Qual a minha importância para Deus ter que enviar o seu filho para morrer no meu lugar, para que eu não vivesse uma vida na escuridão, na devassidão, mas para que eu tivesse vida eterna? Entenda a sua identidade. Em 4º lugar, entenda a sua aceitação. Entenda a sua aceitação. Porque se eu entendo que eu fui aceito por Cristo, pode ser quem for quem vai me rejeitar, Jesus Cristo me aceitou. Outro dia a gente foi no Brás, né, Samuel? E foi engraçado porque muitas lojas nos rejeitavam. Quando o Samuel falava: eu vou pagar no cartão, sai daqui, não vou vender, cartão não. Mas quando eu entendo quem eu sou e que eu fui aceito por Jesus Cristo, pode ser quem for que me rejeite, eu sei que alguém pagou um preço muito alto por mim. João fala que todo aquele que escolher aceitar o nome de Jesus ganha o poder de ser chamado filho de Deus. Essa é a sua identidade. Portanto, não importa quem um dia tenha te rejeitado, não importa como você tenha sido rejeitado, se foi pelos seus pais, se foi pelo seu namorado, se foi pelo seu marido, esposa, Jesus Cristo te aceitou. Ele viveu a orfandade por um momento, para que você pudesse se tornar filho. A rejeição dói. Mas pior do que a dor da rejeição é eu viver uma vida inteira como um rejeitado. Olhe para você e fala: cara, era para eu estar no inferno, mas eu estou aqui, respirando, com saúde, com dons, com capacidade, porque um dia alguém me amou tanto que pagou um preço pesado na cruz para que eu estivesse aqui. Seu pai te rejeitou? Jesus Cristo te amou. Uma namorada te rejeitou? Jesus Cristo te amou. Um emprego te rejeitou? Jesus Cristo deu a vida por você. Não viva como um rejeitado, viva como um príncipe, como um filho de Deus.
Mefibosete, ele era neto do rei de Israel, filho de um dos maiores soldados que Israel já teve, mas ele vivia como rejeitado. E mesmo Davi querendo honrar ele não conseguia aceitar, porque ele estava olhando demais para a sua rejeição. Davi olha para Mefibosete e fala: eu vou te honrar porque você é filho de Jonatas. Deus está olhando para você hoje e está falando: eu vou te honrar porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do grande eu sou. Você é o príncipe. E eu não quero que você viva como rejeitado. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, lá no comecinho, Gênesis capítulo 29, a gente vê o caso de Lia e Raquel. E quando a gente olha para o caso de Lia, Raquel e Jacó, a gente costuma olhar para o amor que Jacó teve com Raquel. Cara, Jacó amava Raquel de tal forma que ele trabalhou 14 anos para ter ela como esposa. Mas você já parou para olhar pelo lado de Lia? Como ela deve ter se sentido rejeitada? Lia era a filha mais velha. Jacó se apaixona pela Raquel, a mais nova. Fico pensando na adolescência dessas duas, o tanto de comparação que Lia deve ter sentido. Rapazes que olhavam para Raquel e não olhavam para Lia. E o pai delas, para cumprir a tradição de que a primeira tinha que casar antes, sem Jacó perceber, ele coloca Lia para dormir com Jacó. O texto fala que de manhã, quando Jacó acorda, ele toma um susto. E vai atrás de Labão e pergunta: cara, por que você me enganou? Mas olha para Lia, imagina, ela toda feliz, acordando após a noite de núpcias. E o marido olha para ela e fala: o que você está fazendo aqui? Seu pai me enganou. E ela observa o seu marido trabalhar por mais 7 anos para ter outra mulher. Imagina a rejeição que essa mulher deve ter sentido. Mas o nosso Deus perfeito, sabe o que Ele faz? Ele olha para o sofrimento de Lia, e Raquel não podendo engravidar, Ele faz com que Lia consiga dar 3 filhos para Jacó. O próprio Davi foi rejeitado pelo seu pai, de forma que ele nem foi apresentado a Samuel. O pai nem acreditava que ele tinha um potencial para ser rei. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos quando vai lá levar comida e os seus irmãos debocham dele enfrentar Golias. Davi foi rejeitado por Saul, tendo que fugir para não ser morto por Saul. E a Bíblia fala, ainda em 2 Samuel, que Davi estava numa caverna chamada Caverna de Adulão, para se esconder, para fugir. E seus amigos, quando ficaram sabendo que ele estava lá, foram para lá. Homens com medo foram para lá, homens rejeitados foram para lá. E Davi começa a liderar ali um exército de 400 pessoas. Não importa qual tenha sido a sua rejeição, Deus vai te honrar e Deus vai te colocar para liderar. Um dia você já foi rejeitado? Hoje eu te trago palavras de Deus. Você é um filho amado.